Quando falamos em artes marciais, logo lembramos daqueles guerreiros orientais dos templos budistas. E realmente, existe um monastério budista onde os monges recebem um treinamento de outro mundo, o que os tornam uns dos guerreiros mais poderosos do mundo. Bom, mas o que faz com que esses guerreiros sejam quase imbatíveis? Seriam as técnicas de treinamento ou eles simplesmente adquirem um poder de luta divino? Eu sou Benjamin e se você gosta de conteúdos como esse, não deixa de se inscrever no nosso canal, hein? Gente, há meio século atrás, produtores de Hollywood descobriram o mosteiro de Shaolin. Desde então, o lugar foi considerado o coração do Kung Fu. Atualmente, cerca de 400 monges vivem no mosteiro e 100 deles dedicam suas vidas para se tornarem grandes monges guerreiros. Mas por que esse lugar é tão importante para os amantes das artes marciais? Por incrível que pareça, a origem das artes marciais remontam ao famoso templo Shaolin, que fica localizado na província de Henan, na China. Segundo conta a lenda, a história dos monges Shaolins começou há mais de 1500 anos, quando um homem estranho adentrou a China. Segundo contam, era o ano de 480, quando um andarilho, vindo da Índia, chegou ao templo. Muito conhecido como Batuo, ele trouxe consigo um conhecimento sagrado, bem diferente do que os chineses estavam acostumados. Em vez das doutrinas serem transmitidas apenas pela leitura de textos sagrados, para Batuo, a doutrina poderia ser passada de mestre para estudante. Achando aquilo interessante, em 496, o imperador Xiao Wen, da dinastia Wei do Norte, resolveu dar uma chance para Batuo. Ele teria todos os recursos possíveis para criar um monastério na montanha sagrada de Shaoxi, que fica perto da área Monge de Song. E foi assim que surgiu o nome Shaolin, sendo que Shao deriva do nome da montanha e Lin significa bosque. Cerca de 30 anos depois da criação do templo, um outro monge chamado Bodhidharma também chega à China. Muitos dizem que ele também tinha vindo da Índia, embora essa informação seja incerta. Ele também trazia um novo conhecimento, o chamado Zen Budismo. Dizem que quando Bodhidharma chegou ao templo Shaolin, ele encontrou os monges com a saúde muito debilitada e resolveu ensinar para eles o Zen Budismo, além de técnicas de lutas baseadas em artes marciais indianas e na dança. Por que ele fez isso? A história conta que, nessa época, os templos dos monges eram muito vulneráveis e, para Bodhidharma, ele precisava ensinar os monges a se defenderem. Também dizem que em certas épocas fazia muito frio na China, o que dificultava a meditação convencional. Por isso, Bodhidharma criou uma meditação em movimento. Com isso, Bodhidharma desenvolveu cerca de 18 técnicas de boxe Shaolin e treinou os monges para que eles ficassem preparados para fazer longas meditações. O objetivo dos exercícios era promover a saúde dos monges, criar músculos praticamente de aço e estimular o fortalecimento dos órgãos internos. Nessa época, o templo Shaolin era praticamente um território sem lei. Muitas vezes, criminosos invadiam e saqueavam o templo, roubando os monges e os atacando. Mas isso não aconteceu depois que Bodhidharma chegou ao local. Por causa de seus treinamentos, os monges passaram a ter um bom preparo físico e seu próprio sistema de defesa. Por causa da extrema disciplina, os monges passaram a ter um aspecto de espiritualidade e controle mental na hora do combate. No auge do templo Shaolin, eles tinham praticamente um exército. Eram cerca de 2.500 monges altamente treinados com o Shaolin Kung Fu. Bodhidharma também espalhou os ensinamentos budistas Zen, que foram muito bem aceitos pelos chineses. O mais engraçado é que Kung Fu Shaolin e o budismo Zen estão conectados, mesmo que um seja um estilo de luta e o outro uma meditação. O Shaolin Kung Fu é a antiga forma chinesa de exercício de artes marciais, e essa técnica é usada com a filosofia de não violência, usando o Kung Fu apenas como forma de autodefesa. Porém, eles não têm nenhuma proibição de violência quando justificada, é claro. Essa, caros amigos, foi uma pequena parte da história do Templo Shaolin. De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas a história completa eu deixo para uma outra oportunidade. Vocês têm ideia de como é o treinamento de um monge Shaolin?
Eu vou tentar descrever nos mínimos detalhes como é a rotina dos monges desse templo e o que os fazem tão perigosos, tão poderosos. Desde a antiguidade até os tempos de hoje, a vida cotidiana dos monges é envolvida em muito estudo e prática do Zen budismo. Na verdade, o estudo e prática do Kung Fu e os deveres domésticos, como limpar o templo e trabalhar nas fazendas, fazem parte da rotina dos monges. O dia dos monges começa bem cedo, por volta das 5 horas da manhã. O primeiro treinamento da manhã é a prática das habilidades básicas que os monges fazem ainda em jejum. Primeiro eles fazem um alongamento, trabalhando bem as articulações. Depois, é hora de fazer os treinamentos de resistência, que envolve corrida, saltos, flexões e coisas do tipo. Depois, vem o que eles chamam de habilidades infantis, que trabalha flexibilidade e equilíbrio, e são praticados por cerca de meia hora. O treinamento de flexibilidade é feito por meio de exercícios de alongamento. Os de equilíbrio ajudam os monges a manterem seus corpos equilibrados em diferentes posturas. Geralmente, esse treinamento matinal dura em torno de 1 hora. Depois, entre as 6h40 e 7h40, os monges têm as lições budistas matinais e fazem sua primeira refeição entre as 7h45 e 8h30. Entre as 9 e 11h30 é a hora que os monges têm para cuidar do templo, da fazenda e dos negócios. Nesse período, as crianças e os monges anciãos frequentam as aulas. Eles então almoçam e voltam para a rotina às 14 horas. E é nessa sessão que os treinamentos começam a ficar pesados. Os monges recebem um treinamento das habilidades de combate que dura entre 1 a 2 horas. Às vezes, eles têm outros tipos de exercícios durante essa sessão, o que pode fazer com que dure entre 2 a 3 horas. Entre as 17 e 19, os monges recebem aulas noturnas de budismo. Depois, eles fazem a refeição noturna. E entre as 21 e 23, estudam toda a prática de Kung Fu que foi passada durante o dia. E só então é que eles vão para a cama. Os métodos usados pelos monges são muito interessantes. Eles treinam a vida inteira várias disciplinas como Kung Fu, meditação de atenção plena e habilidades físicas. Em todas as práticas, a teoria básica é estudada a fundo, para só depois ser colocada em prática. Além disso, eles treinam também a trabalhar a suavidade de seus tendões e ossos e tentam usar ao máximo as articulações. Eles também treinam respiração, fortalecem os órgãos internos, melhoram a corrente sanguínea, consolidam a força em seus corpos e concentram energia. Além disso, eles também se concentram para superar os desejos, que, como vocês devem saber, não é nada fácil. Depois de ter o domínio total de cada habilidade, a força se espalha por todo o corpo e articulações. Agora, o monge tem um poder ilimitado e pode fazer coisas quase impossíveis com seus poderosos golpes. Como diz a doutrina, os braços se tornam uma cabeça e as pernas uma cauda, e seu corpo se move como um dragão. Há 2 ditados dos monges anciãos que chamam muita atenção. Um deles disse que os exercícios do templo Shaolin desenvolvem forças de todo o organismo humano, de todas as articulações e ossos. E você se torna capaz de atacar com todas as partes do seu corpo. Outro ditado diz que o punho é a fonte de todas as artes e a perna é a base, a raiz do punho. De certo modo, se formos analisar, o pugilismo consiste em 70% de treinamento de pernas e 30% de treinamento de punho. Então, a afirmação dos monges está mais do que certa. Esse controle é feito a partir da prática, como os exercícios de tempo de reação, repetição contínua de técnicas de artes marciais, habilidades físicas, percursos de obstáculos, exercícios com armas e exercícios de coordenação. Isso tudo é feito por horas e horas. Mas não tente fazer o treinamento Shaolin em casa não, tá, gente? As práticas precisam de treinamentos extensivos e ser acompanhadas por especialistas. Mesmo que haja segredos nas habilidades, os treinamentos são bastante abertos para o público. Muitos monges Shaolin fazem exibições ao público, mostrando toda a habilidade que aprenderam no templo. Em 2019, a BBC lançou um vídeo sobre a jornada de um monge que enfrentou um teste final para se tornar um guerreiro completo. Como foi relatado, os monges precisam de anos para conseguir dominar a arte, e caso ele não consiga passar no teste, é preciso esperar cerca de 3 anos para tentar novamente.
O vídeo mostra que o teste não se baseia apenas no Kung Fu, mas também nos ensinamentos budistas. Mas afinal, é impossível derrotar um monge Shaolin? Obviamente que não, né? Eles são humanos completamente normais como qualquer outro, mas o treinamento que eles recebem os colocam em vantagem. Por fim, podemos concluir que tanto os treinamentos físicos quanto as práticas espirituais colocam os monges Shaolin em um patamar acima das pessoas normais, o que faz deles um dos grupos de guerreiros mais poderosos do mundo. Por hoje eu fico por aqui, mas não se esqueça de curtir o nosso vídeo, ok?